Oi, meu irmão, oi, minha irmã, eu sou o Padre João Batista, da Diocese de Divinópolis. Quero conversar com você agora sobre o Evangelho que nós proclamaremos na solenidade de Pedro e Paulo neste domingo. É de Mateus 16, 13 ao versículo 19. Versículos 13 ao 19. Não vou ler o texto, você, por favor, te convido. Depois você leia o texto aí diretamente da sua Bíblia e participe domingo, da forma que for possível, da Santa Missa, ou presencialmente, ou pelas mídias sociais, ou pela TV. Esse texto é o conhecido texto da profissão de fé de Pedro, Mateus 16, 13 ao 19. Aqui Jesus está com os discípulos em Cesareia de Filipe, num lugar à parte, e ali ele faz duas perguntas aos discípulos. O que as pessoas estão dizendo que eu sou e o que vocês dizem que eu sou? A primeira resposta, os discípulos respondem, olha, estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Aqui no Evangelho de Mateus acrescenta-se Jeremias. Esse profeta não é citado nos paralelos de Lucas e Marcos. Esse mesmo episódio em Lucas e Marcos, os discípulos não citam o profeta Jeremias. Jeremias é citado aqui por Mateus. Por quê? Jeremias era o profeta do juízo e que sofreu tragicamente pela perseguição em Jerusalém. Por denunciar as autoridades e convocar o povo à volta à aliança. Voltai ao Senhor antes que seja tarde, porque senão virão os babilônios e destruirão Jerusalém. E não deu outra, aconteceu. E o profeta estava certo. E o profeta foi perseguido, sofreu tragicamente em Jerusalém. Nisso, Jesus tem em comum com Jeremias, profeta do juízo. Veja o sermão escatológico, especialmente no capítulo 24, onde Jesus também profetiza sobre a destruição de Jerusalém, agora, no ano 70 depois de Cristo. Destruição que de fato aconteceu. Veja o capítulo 24. E Jesus também tem em comum com Jeremias sofrer tragicamente em Jerusalém. Então essa correspondência, e por isso talvez, ou certamente esse acréscimo e essa lembrança do profeta Jeremias aqui em Mateus. E a outra pergunta, e vocês discípulos, que vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, a resposta de Pedro é apenas, tu és o Cristo, ou tu és o Messias. E em Lucas a resposta também é apenas, tu és o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Aqui, vamos dizer, esse dublê na resposta de Pedro. Tu és o Messias, tu és o Cristo e tu és o Filho do Deus vivo. É a identidade profunda de Jesus que é revelada a Pedro. Como Jesus depois o elogia, você é feliz, Pedro? Simão, filho de Jonas, porque não foi homem nenhum que te revelou isso, não foi carne humana, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Foi de Deus que recebe essa revelação da identidade profunda de Jesus, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que de fato será o único capaz de mostrar o rosto, de revelar o rosto do Pai para o mundo. Então, contemplando Jesus, Pedro identifica exatamente quem é Jesus. É o Messias, é o Filho do Deus vivo, aquele que veio salvar o mundo e mostrar, de fato, revelar, tirar o véu, revelar o rosto do Pai para o mundo. E o elogio de Jesus a Pedro continua. E aí uma promessa. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja.
e as portas do Hades, ou do Sheol, ou do inferno, ou do mal, não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro. Aqui não é uma explicação, aliás, aqui é uma explicação do nome de Pedro, porque Jesus já havia dado esse nome a Pedro. Pedro já era chamado, Simão já era chamado de Pedro por Jesus antes no Evangelho. E veja nos outros evangelhos que desde o início Simão é chamado de Pedro. Mas aqui é uma explicação. Tu és Pedro, tu és Cefas, Kefa, ao aramaico. E no aramaico, a palavra, ela não tem variação nenhuma, nem de plural, nem mesmo de gênero, como essa palavra no grego. No grego é Petros, masculino, e Petra, feminino. No português temos variação, né? Ou variações de número, pelo menos. A pedra, as pedras. No aramaico, apenas pedra é pedra. Nem feminino, nem masculino, nem plural. Kefa, ou Kefas. Quer dizer, é uma única pedra, e sobre esta pedra será edificada, construída a minha igreja, a igreja de Jesus. Pedro assim aqui toma um lugar especial. Em nome do grupo, ele identifica e responde a Jesus, identificando de fato quem é Jesus, por revelação divina. E ele recebe então as chaves do reino dos céus. A chave serve para abrir e para fechar, obviamente. É quem tem um certo controle. Mas quando Pedro e a igreja então recebem a chave, a igreja que foi construída sobre o alicerce, que é Pedro, que é referência também da unidade, o apóstolo, referência da unidade da igreja, não é? Quando recebe a chave, não é simplesmente para ter um poder absolutista, autoritário, você pode, você não pode participar da comunidade. E aqui, veja o contexto eclesiológico e o interesse que Mateus dá a essa questão, porque nos outros dois sinóticos não aparece, não temos esse versículo, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Veja, tem o interesse eclesiológico de Mateus, né? E se a gente compara o tema do fechar e do abrir com Mateus 23, capítulo 13, a gente percebe algo muito interessante. Naquele discurso de Jesus contra os fariseus, dos 7 ais, ou ai de vós fariseus, o primeiro ai é o seguinte, versículo 13 do capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Olha, fecha para os outros e para eles mesmos. Não entram e não deixa quem quer entrar. O que deve ser diferente da igreja? O que deve ser diferente da igreja? A igreja deve abrir para que todos entrem. Ela mesma deve entrar no reino dos céus. Ela já é sinal do reino de Deus no mundo. Não deve ser a igreja aquela que não permite que as pessoas entrem no reino dos céus. E aqui estou falando da igreja como um todo. A comunidade dos batizados. A igreja não é apenas o papa, os bispos e os padres e diáconos. Não é apenas o clero. A igreja é o corpo místico cuja cabeça é Jesus. E a igreja deve ser aquela que conduz as pessoas ao reino de Deus. Aqui, fechar e abrir, alguns interpretam como em questões legislativas, em questões morais, de decidir isso, uma ou outra questão. Mas, abrangentemente, nós devemos entender que a igreja deve ser aquela que abre as portas
do reino dos céus. A igreja, como definiu o Vaticano II, sacramento de salvação, sacramento universal da salvação, sinal da salvação de Deus, deve ser testemunha ela, então, da salvação, ser testemunha e ser aquela que ajuda com que os outros todos também venham, participem dessa comunidade, entrem nessa dinâmica comunitária de igreja e possam entrar no reino dos céus, abrir para que todos entrem. Pedro, a pedra, o alicerce, a pedra angular que foi construída a igreja por Jesus. A igreja que é de Jesus, a igreja não é de Pedro. No dia da eleição do Papa Francisco, ele que hoje é Pedro, Pedro hoje é Francisco, ali naquele momento que ele se apresenta, ele disse algo que me marcou, o que eu me recordo sempre. Eu sou o bispo de Roma, fui eleito bispo de Roma. Os cardeais buscaram um bispo para Roma, lá do fim do mundo, disse ele. E o bispo de Roma tem essa tarefa de governar, de dirigir a igreja de Roma, a diocese de Roma, e presidir a igreja no mundo inteiro na caridade. Então Pedro é aquele que preside na caridade. Não é o dono da igreja, ele preside, ele lidera. Belo exemplo do nosso querido Papa Francisco, que preside na caridade, que de fato quer abrir o caminho, a porta do reino dos céus para a humanidade inteira. Lembrando sempre os mais pobres, os que sofrem mais. Sejamos nós também sinais do reino de Deus no mundo. Nós também somos igreja. Nós também participamos e somos a igreja de Jesus, a igreja construída sobre o alicerce que é Pedro, a igreja de Jesus que é o Cristo, o Filho de Deus, o profeta Jesus, que sofreu tragicamente em Jerusalém, mas que morreu e ressuscitou. A igreja dos apóstolos Pedro e Paulo, que, como Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, que é o mártir por excelência, também derramaram o seu sangue pela causa do reino. Deram a vida pelo reino de Deus. Sejamos nós também capazes de viver a ponto de dar a nossa vida. Talvez não seja a nossa vida física neste mundo, mas dar a nossa vida dedicando o nosso tempo na pregação, na divulgação, na promoção, no anúncio do reino de Deus e vivendo em reino de Deus, vivendo em paz. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu abraço. Que Deus te abençoe, que te faça muito feliz. Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Ao Filho de Deus, ao Filho Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço.